Fala galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir as atividades do nosso módulo 3. Então peço a todos que peguem o módulo 3 no capítulo 9, que iremos corrigir as atividades da página 25 à página 29. Vou falar novamente, módulo 3, no capítulo 9, nas páginas 25 a 29. Aguardo vocês. Lembrando que é sempre importante enviar as atividades lá na nossa plataforma, beleza? Então estou aguardando as postagens e por favor não percam os prazos. Preparados? Então DJ, abaixa o som, esse som da Renascença, e vamos dar início à nossa correção. Bom, página 25. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Vimos isso, a sociedade das três ordens. Essas três partes coexistem e não suportam ser separadas. O serviço prestado por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Pois bem, Adalberon de Leon, né? Pois bem, o bispo. Nós vimos isso quando estudamos, né, a Idade Média. A ideologia apresentada por Adalberon de Leon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que ele se opôs estão indicados respectivamente em, tá aí marcado letra A, é a correta, justificar a dominação estamental, revoltas camponesas. Ou seja, o que é que ele queria dizer isso? Que a sociedade das três ordens não tinha mobilidade social. Nasceu camponês, morre camponês. Nasceu nobre, morre nobre. Nasceu clero, morre clero. Né? Não podia mudar o seu status. E quem quis isso foi Deus. Era assim que a igreja falava. Beleza? Questão 2. Enem. Ora, em todas as coisas ordenadas de algum fim, é preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim para o qual ordena toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modo diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. No trecho de Tomás de Aquino, justifica a monarquia como um regime de governo capaz de, eu botei aí letra C, né? Unir a sociedade, tendo em vista a realização do bem comum. Então é como nós vimos nas aulas, né? Temos que ter alguém no comando, administrando. Nós vimos que vários pensadores vão afirmar, né, a importância do poder centralizado e como o rei como ser, né, representante de Deus. Questão 3. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida é só marcar aqui na área do aluno. Beleza? 3. O príncipe, Maquiavel, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. O seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios
que levem ao assassínio e ao roubo. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, e falamos isso nas aulas, né? Reflexão sobre a monarquia e a função do governante, a manutenção das ordens, da ordem social. Segundo esse autor, baseava-se em quê? Letra A, na inércia do julgamento de crimes polêmicos? Não. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários? Jamais, né? Vamos lá, virou produção. Bom, letra C, compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas? Também não. D, neutralidade diante a condenação dos servos? Também não. Agora vamos observar a letra E. Convivência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. É isso aí que está lá no texto. Beleza? Maquiavel, lembre disso. 4. Questão do Enem. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro não possa igualmente aspirar. Para Thomas Hobbes, né? Antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, Thomas Hobbes já falou tudo. Entravam em conflito. O homem lobo do homem. Beleza? Questão 5. Que é ilegal, preste atenção, que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modos diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar, conservar as leis. No documento de 1689, século XVII, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante os demais estados europeus da época moderna. Vejam só, a peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados, respectivamente, em letra A, redução da influência do Papa, a teocracia. Olha lá, teocracia, governo de Deus. É uma redução? Está errado. Limitação do poder do soberano, o absolutismo. Correto. Corretíssimo. Então vejam, se está falando da Inglaterra e coisa, o parlamento quer, né, diminuir o poder do rei. Beleza? Vimos que lá na Inglaterra, né, a monarquia absolutista foi substituída pela monarquia parlamentar. Pois bem, 6. UFBA. A formação das monarquias nacionais na Europa entre os séculos XV e XVIII resultou da superação de antigas práticas feudais e do estabelecimento de novos princípios. A partir dessa afirmação, olha o que ele está pedindo. Identifique uma dentre as práticas superadas, que já não são mais utilizadas, né? E um novo princípio estabelecido para a formação das referidas monarquias. Então, eu estou falando da época feudal e depois eu estou falando da época moderna, né? Dos estados modernos. Então vejam, eu posso citar como práticas superadas a economia agrícola, autonomia dos feudos, né, de feudos e cidades, a hierarquia social estamental,
aqui na era feudal, né? O poder pessoal do senhor feudal, a cultura teológica, foram práticas superadas. Então vejam, o que foram essas práticas? A economia agrícola, a autonomia de feudos, né, e cidades, a hierarquia social estamental, o poder pessoal do senhor feudal, cultura teológica. Essas foram superadas. Ah, professor, mas a agricultura... Gente, no feudo era de subsistência, ó. Alô, e hoje não. Hoje eles produzem para vender para fora, para exportar, beleza? Então vejam. E quais são, né, identificar as práticas que foram estabelecidas, as novas práticas. Então vejam, como práticas, né, que eu destaquei aqui, vou dar ênfase na cultura racional e científica, o uso da razão e da ciência. A centralização do poder, agora na modernidade, na mão do rei, juntamente com quem? Qual é a classe? A burguesia. Então vejam, olha lá, o fortalecimento das relações comerciais, novos centros urbanos, não é isso? O fortalecimento dessa classe social, a burguesia. Veja que vai ser necessário colocarmos uma língua, uma moeda e uma legislação nacional. Por isso, o importante papel do Estado, né? Ainda mais com o exército, como eu falei nas aulas, um exército assalariado, profissional e permanente. Agora notem, ó, atenção galera geral, percebam que agora há uma flexibilização estamental. Porque se vocês forem olhar, perceber, a burguesia era o terceiro estado, ela vivia ali junto com os camponeses. Olha como ela subiu, agora ela está fazendo uma aliança com o monarca. Entendido? Todos entenderam isso? Entenderam? Então, galera, o aprofundar eu vou continuar na próxima aula, beleza? Qualquer dúvida é só colocar, sinalizar a questão que eu voltarei a falar dela sem problema algum, beleza? Então, e vou reforçar, gente, é muito importante vocês não perderem os prazos, tanto de trabalhos como de atividades, e postarem todas na nossa plataforma. A partir, eu já estou fazendo isso daí já há alguns dias, mesmo que não tenha atividade para casa, eu clico ali, porque se você quiser botar atividade, né, você ainda não tem tanta experiência de colocar tudo em PDF, não tem problema, eu estou colocando lá. O importante é não deixar de enviar as atividades, tá ok? Então, conto com vocês, DJ. Coloca o som aí para a gente terminar essa aula e estou voltando na próxima aula para terminarmos a correção. Vamos ao som do Renascença. Estamos falando de modernidade. Então nos vemos daqui a pouco na próxima aula.